Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Prezados, constitui-se mais um momento de alegria, de felicidade, de prazer, de gratidão poder estarmos mais uma vez aqui para refletir por mais um tempo sobre as benesses e as palavras do Salvador querido. Pois bem, nós temos refletido ultimamente sobre alguns pontos e de alguns ângulos, de alguns pontos diferentes, mas nós estamos trazendo mais uma linha de um pensamento, digamos, lógico e também um pensamento imbuído de uma composição com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, com a palavra, para junto nós, então, assim, estarmos embasando a nossa fala e, ao mesmo tempo, trazendo um alicerce das Sagradas Letras. Pois bem, nós estamos pensamos ultimamente sobre o tempo de Deus, falamos sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos, Falamos que o homem está no tempo Cronos ou cronológico e o tempo de Deus é o tempo Kairos, É um tempo que não tem barreiras, não tem limites, não tem, digamos assim, empecilhos. E hoje nós queremos pensar um pouquinho, começando no livro de Hebreus, capítulo 11, muito conhecido, Esse capítulo é chamado a Galeria da Fé. Capítulo 11, o verso 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. O verso 7 ainda diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Então, veja bem, aqui a palavra nos diz que essa fé, ela é um firme fundamento. Ela é uma firme esperança, porque embora, digamos, não vemos, não temos uma visão de momento naquilo que nós cremos, mas essa fé nos dá uma fundamentação e uma esperança e passa ao mesmo tempo ser prova de coisas que nós ainda não vemos, mas nós temos convicção, Nós temos convicção que aquilo se tornará realidade porque fiel é aquele que nos prometeu. E a própria Bíblia diz que seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus, ela permanece firme eternamente. Então, o verso 7 diz, olha, Noé, quem foi Noé, Nós vamos ver Noé, então, digamos lá, logo depois depois da geração de Adão, Ali Noé, então, é já uma geração que corrompeu, que
que perdeu toda a sua comunhão com o sagrado, com o divino, com o soberano. E Deus então achou Noé um pregoeiro da justiça, achou em Noé um homem que vivia por fé, que vivia e praticava justiça no meio daquela geração ímpia que Deus então decidiu destruir aquela humanidade naquele período com um dilúvio, né? Então Noé, pela fé, ele foi devidamente avisado pelo Senhor de coisas que ainda não aconteciam, que ainda não era comum, digamos assim, naquela geração de Noé. Não era comum chover, não era comum naquela época, né, se falar em dilúvio. Era como que brincadeira, que, como diz no linguajar hoje, era como que tirar graça com a cara dos outros, ou como muitos dizem, né, era zoar uma pessoa falar em dilúvio. Aquilo era impossível, né? Para uma geração que nem chuva via praticamente, então falar-se em dilúvio era um absurdo, era loucura, né? Então Noé, divinamente inspirado, ele foi, pela fé, avisado de coisas que ainda não via, como exemplo o dilúvio, chuvas torrenciais. E Deus então avisa ali Noé para então preparar aquela embarcação, dá ali todos os detalhes, e que Deus acha ali então de salvar naquela geração Noé e a sua família, e assim também preservar várias espécies de animais. E Deus então ordena a ele que prepara, né? Que prepara, porque Deus ia então dar cabo àquela geração. Então, amados, nós precisamos entender ou saber que o melhor de Deus tem chegado a nós através de Cristo Jesus. Então, o reino de Deus, ele não vai começar, ele já começou pela fé, né? Então, nós devemos de nos deixar ou pararmos de nos ver num corpo aprisionado, num corpo bitolado, num corpo, digamos assim, aprisionado pelo pecado, aprisionado pela falta de fé, né? Nós estamos vendo dias que cada vez mais parece que estamos mais bitolados, mais prisioneiros dentro de um corpo, digamos assim, prisioneiro, de um corpo que é limitado. E Paulo, ele deixa claro, né? Nós lemos já em textos anteriores a carta aos Efésios, o capítulo 1, principalmente. Paulo mostra para nós que ele deixa mais do que claro que nós não somos apenas um corpo limitado. Nós não somos apenas esse ser exterior. Nós temos em nós algo interior, algo infinito, algo extremamente potente, que é, digamos assim, o nosso ser interior, é o nosso homem espiritual, é a nossa alma, é o nosso espírito, né? Então, quando nós olhamos para o exterior, nós vemos a carne, vemos a matéria, vemos um corpo bitolado, limitado. Mas quando nós olhamos
para o interior e para o que Deus fez, para o que Deus realizou por nós, nós então devemos tomar posse dessas bênçãos e, como Paulo diz, nós devemos orar, pedir a Deus um espírito, né, de revelação. Nós precisamos ser revelados através da palavra. A palavra precisa revelar em nós as potencialidades espirituais que Deus tem nos dado através de Cristo, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Nós também precisamos ser sábios. Devemos pedir ao Senhor sabedoria para caminharmos, para portarmos nesses dias que são considerados dias maus, dias ruins, né? Então devemos orar e confiar que Deus vai nos dar sabedoria para estar caminhando e conduzindo cada dia mais nas veredas da justiça e da verdade. Então, outro ponto importante que nós precisamos pedir ao Senhor, pedir, né, a palavra que nos revele cada dia mais conhecimento pleno da verdade, conhecimento pleno da salvação, conhecimento pleno do Espírito do Senhor, conhecimento pleno de Cristo Jesus, o seu Filho. Nós precisamos, queridos irmãos, então, estar com o coração iluminado pela verdade. É aquilo que nós dizemos, precisamos olhar com um olhar interior, com um olhar que é chamado olhar do coração ou visão espiritual. É hora então de nós nos transbordarmos dessas benesses que Deus tem nos preparado através de Cristo Jesus, né? Então nós precisamos estar sendo iluminados, sendo clareados, clarejados com essa iluminação da palavra, do Espírito, da vida do Senhor em nós, né? E aí então nós vamos estar com uma visão superior, uma visão que ela transcende todas as limitações. E nós vamos então saber ou ter certeza da esperança do nosso chamamento, né? O Senhor tem nos chamado, então nós precisamos saber qual é a esperança da nossa chamada, a esperança da nossa salvação, a esperança e herança que nós temos garantia pelo Senhor através do seu Filho Jesus. Que você, que eu, que todos nós tenhamos então essa certeza dessa esperança, dessa vida, dessa herança chamada herança dos santos. E nós, através de Cristo Jesus, passamos a ser santos e santificados pela comunhão dia após dia com Ele e com a sua palavra. Queridos, quero então estar preparando para nós estarmos concluindo esta palavra de hoje, esse alimento de hoje, que nós sejamos então prudentes, né, e confiantes no Senhor, como diz a palavra, né, aqui em Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, né? E que Noé divinamente avisado de coisas que ainda não se viam, mas ele creu e preparou conforme o Senhor havia dado a ele as diretrizes. Que nós então, queridos, precisamos dia após dia
estar então confiando nessa esperança do nosso chamamento, da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, dê o seu joinha, nosso muito obrigado. Que a graça do Eterno continua abençoando a sua vida, abençoando a nossa vida, abençoando nossos corações e que nós possamos então, confiar dia após dia nas riquezas, nas benesses, na esperança dos santos, E podemos então ter aí firmeza no poder do Senhor para que possamos crer nos dias maus, Crer nos dias difíceis, Porque segundo isso nós vamos então entender a nossa visão do nosso chamamento. Que Deus te abençoe, continue dando o seu ok no nosso vídeo, informando e indicando para os outros. Que Deus o abençoe. Amém.